E aí, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à quarta edição do nosso podcast Fora da Caixa. Antes de qualquer coisa, subscrevam o nosso canal. Subscrevam o canal porque vocês terão novidades todas as semanas. A semana passada tivemos aqui o Big Lemos e a doutora... Como é que é o nome dela? Nádia. A doutora Nádia Santana. E eles mexeram com tudo aqui. Cada dia que passa, cada semana que passa, nós fizemos questão de convidar pessoas muito especiais que marcam uma geração, pessoas que marcam vidas, pessoas que estão presentes às nossas vidas desde que nos conhecemos como homens, como pessoas. Esta pessoa de quem eu faço essa introdução é rapper, é um artista, é um ativista cívico e social, é uma pessoa que ajuda muitas instituições de caridade em Angola. E falando em instituições de caridade em Angola, eu vou deixar aqui o contacto telefônico para todos aqueles que queiram abraçar o projeto do nosso podcast Fora da Caixa, porque a partir do próximo mês nós vamos começar a fazer entrega de bens a instituições mais carenciadas. Então, se você quiser fazer parte do núcleo Fora da Caixa, para oferecermos, para darmos aquilo que nós temos de bom para as instituições que mais carecem de apoio, mandem uma mensagem para este número que está aqui, 915 30 70 70. Repito, 915 30 70 70 e venha fazer parte da nossa família para ajudarmos os mais necessitados. OG do rap da Angola, disse-vos há bem pouco tempo, ele é um ativista cívico, um ativista social, é um artista, tem muita qualidade filosófica, de uma intelectualidade como se vê em pouca gente em Angola. Six Kim é vida urbana. É o nosso convidado para o podcast de hoje, com quem nós vamos conversar sobre muita coisa durante 1h e 30 minutos. Six Kim, boa noite. Muito boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. É uma honra tê-lo aqui, Cota Six Kim. Prazer é todo meu. Isso é muito bom. Olha só, eu disse-vos há bem pouco tempo sobre as qualidades intelectuais do Cota Six Kim. Reparem só como é que está aqui a nossa mesa do podcast. Ela está nutrida de livros. Nós já saberemos por que motivos é que o Six Kim tem todos estes livros. Durante a nossa conversa, temos aqui vários discos. Não se esqueçam que o Six Kim é um artista que durante algum tempo esteve a ajudar muita gente, muitas instituições, esteve a fazer ajudas individuais e vamos saber sobre este percurso deste artista neste podcast. Subscrevam o canal e fiquem ligados à minha conversa, à nossa conversa com Six Kim. Cota Six, mais uma vez boa noite. Boa noite, grande Mega. Está tudo bem, né, Cota? Está tudo bem comigo e convosco aqui. Acho que, pronto, está bem. Nós estamos fixe, Cota. Uma nova dinâmica. Estamos aqui a construir mais um capítulo das nossas vidas com a criação do nosso podcast e sinto-me honrado por ter aceito o nosso convite. Super, fantástico. É a quarta edição, logo faz parte dos primeiros 10 convidados do nosso podcast. Logo a quarta edição, das primeiras, de muitas. Das primeiras de muitas. Pois. Cota Six Kim, já conversamos muitas vezes, mas hoje, porque temos um podcast e é algo assim bem mais aberto, eu vou fazer algumas questões que não o fiz enquanto estivemos em rádio, por exemplo. Pois. Eu quero que me conte como é que foi a entrada para o rap, o que é que lhe mais interessou para fazer parte deste movimento hip-hop. Antes de mais, muito boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver a acompanhar, de acordo com o tempo em que estiver a ver a entrevista. Gostaria também de afirmar, neste momento, que essa nossa entrevista hoje é podcast e ao mesmo tempo está sendo filmado para o meu documentário. Oh, sério?
o documentário da trajetória, da minha trajetória musical. Daqui a pouco vamos Então, falar sobre isso. O teu feedback também é importante. Também é importante. Também Ok. é bastante importante, tendo em conta que te representas também uma peça fundamental neste novo mundo do hip hop angolano. Muito obrigado Então, pela consideração, Cota. Sim, de facto. Tanto com relação à tua pergunta, estás a te referir ao meu início. O início de tudo. O início de tudo. O início de tudo começa... Este início é meio complicado. Eu não quero começar na maternidade, mas pronto, enfim. Vamos lá. Como pessoa, depois como artista... Eu conto assim de scheme, eu quero voltar para o início da maternidade. Exato. Eu nasci em Malange, em 1976. Depois, aos 6 meses de idade, os meus pais emigraram. Pronto, emigraram não. Passaram a viver saíram de Malange para Luanda. E o meu pai exerceu uma série de funções e uma delas foi ter sido coordenador na Direção Nacional de Arte. Ok. Também esteve na origem de dos primeiros movimentos culturais na altura, nos anos 80. Nomeadamente, acredito eu que esteve também envolvido nos primeiros núcleos de teatro cá em Angola, de dança também. E as primeiras academias de música também esteve envolvido aí. O Six Scheme é proveniente de uma família de cultura e arte. Exatamente. É mesmo uma família de cultura e arte, como disse. Pela trajetória do velho vê-se. Sim. O Six Scheme está com 48 anos de idade. Epá. Nós não estamos aqui com uma pessoa novinha como ele parece ser nos videoclipes. O homem está com 48 anos, mais dois são 50. 50. Então, na verdade, estou na geração dos primeiros rappers cinquentões. Dos pioneiros do hip hop. Os pioneiros do hip hop. Então, tudo que nós fizemos é sempre novo. É novo ter, por exemplo, um Six Scheme com 48, quase 50, fazer o que faz. E nunca se viu. Raro. É raro. Então, não tenho referências, não tenho exemplos a seguir. Eu é que tenho que criar as minhas próprias referências. Essa cena é muito importante. Vocês perceberam o que eu percebi? Cota Six Schemes acabou de dar-nos aqui uma aula sobre o que é ser cinquentão ou estar próximo dos 50 e ainda fazer arte, cultura e pop. Não há muitos exemplos a seguir. Não. O Six Scheme acaba por ser o seu próprio exemplo de caminhada nessa trajetória. Isso é para vocês fixarem. E muito bem. Exato. Em 1985, 86, o meu pai vai em missão diplomática no Congo Brazzaville e leva-nos como família, né? Leva a família e lá passa a exercer a função de adido cultural. Ok. Sempre ligado à cultura. E como adido cultural, fui acompanhando todos os eventos, as iniciativas culturais, isso quer dizer grupos de dança, grupos de música, de Angola, que iam para o Congo Brazzaville para então fazerem um intercâmbio cultural. Então estive sempre dentro desta dinâmica. Agora, em 1988 acontece algo lá, nós ainda estávamos lá, que é a abertura de sinais de televisão. Houve a abertura de vários sinais de televisão, dentre os quais havia o Canal Plus, que é um canal francês, até hoje acredito que ainda existe. Havia canais americanos de desportos radicais, aqueles carros com rodas grandes, corridas de moto, de bicicleta BMX, etc. E dentre estes canais todos, havia um que era o MTV. É aí que eu comecei a ficar viciado nos videoclipes. Comecei a assistir os primeiros videoclipes em 1988, por aí. E então, naquela mesma altura, se não for 88 é 89, mas acredito que é 88. Com 12, 13 anos de idade. Por aí, E naquela altura começam a passar as primeiras edições do Yo MTV Raps. Primeiro programa de rap nos Estados Unidos, porque antes já havia outros na Europa. E então, é a partir daí que eu depois começo a me apaixonar pelo rap, algo novo e tal, porque nós, no fundo, começamos a ficar um bocado expostos à cultura de afro-americanos, cultura americana e de afro-americanos especificamente, a partir do Yo MTV Raps. Por
Porque a partir do UMTV Raps conseguíamos ver as ruas, o modo de vida, o estilo, o que eles diziam, etc. Que era algo um bocadinho mais condensado do que aquilo que víamos nos filmes. Porque no filme víamos atores, por exemplo, como Eddie Murphy, no filme Beverly Hills, depois... E antes disso também tínhamos a cassete daquele vídeo, do filme do Breakdance, do Turbo, Ozono. E neste filme em particular, houve uma parte que sempre me marcou profundamente, foi a parte em que o Turbo começa a fazer breaking com uma vassoura. Já somos dois. Somos milhões. Somos milhões. Mais tarde é que eu fiquei sabendo que o Turbo passou a ser professor de dança do Michael Jackson. Que é incrível isso. E uma das músicas que mais me marcou naquele filme foi a música da Chaka Khan. Há uma música da Chaka Khan, Ain't Nobody. Sim. Ain't Nobody. Grande música. Aquela música intemporal. Eu ouço muito até agora. Até hoje eu ouço aquela música. Não, é intemporal. Ain't Nobody, grande música. Aquele pessoal veio de escolas muito profundas. E então, pronto, com base nisto e este meu interesse, eu fui vendo em direto os primeiros lançamentos de videoclipes ao mesmo tempo que a América foi vendo. Na verdade. Tanto NWA quando saiu assisti, Cypress Hill quando apareceu assisti, K-Solo também assisti. K-Solo tem um hit, Your Mom's in My Business, She's in My Business. DJ Quick também assisti quando ele saiu no primeiro vídeo, DJ Quick is in the house, etc. Run DMC, primeiros videoclipes também assisti, e houve uma fusão entre Run DMC e um grupo de rock and roll. Esqueço-me qual era, mas foi mais ou menos a primeira fusão que eu vi e achei muito interessante também. Havia muitos. Por acaso havia um grupo que estava a dar cartas e estava acima de todos, tanto a nível comercial como a nível de expansão, que era o Digital Underground, do Shock G e mais um outro. Esse grupo tinha um ajudante que era o Tupac, ainda não cantava na altura. E eu assisti a primeira vez que houve um videoclipe do Digital Underground em que deram um espaço pequeno ao Tupac para atuar, para fazer aí um verso. E por acaso achei interessante. Não era um grande verso, mas sentias a energia dele de ser... A vontade de ser grande. A vontade de ser grande. Não sei se era a vontade de ser grande, mas a alegria dele de viver aquele momento. De ajudante, até oferecerem um tempo para mostrar um verso. Porque Digital Underground não era pouca coisa, porque passar na MTV já era muito complicado. Olha, estamos a nos referir à MTV. MTV, nós estamos a falar de 88. Penso que foi em 85, 84, que a MTV deixou passar o primeiro videoclipe de negro. De negros. Ou de afro-americano, que foi Michael Jackson. Então é muito pouco tempo de abertura. E naquele tempo, Digital Underground já tinha uma abertura muito grande. Porque muitos estavam fixados só no MTV Raps. Mas Digital Underground já passava daquele programa a outros também. Exato. E tinha uma aceitação muito grande, por causa também do carisma do Shock G. Olha, por acaso essa é uma história que fica aqui também a ser captada pelo people que ama o hip-hop, que ama o rap, que ama Tupac Shakur. A primeira oportunidade que lhe foi dada, não é? Foi através do grupo que foi aqui avançado pelo nosso Cota Six Scheme, numa oportunidade para aparecer, para mostrar um trecho do seu potencial num canal que não era MTV, que estava acima da MTV. É um programa dentro da MTV, o UMTV Raps. UMTV Raps. Então foi daí que começou a dar os primeiros passos? Sim, fui vendo e por acaso naquela mesma altura, em 88, 89, comecei a escrever também. O que é que me põe a escrever? O ponto inicial foi uma música do grupo Soul to Soul, que é um grupo britânico, faz R&B, soul, etc. Uma fusão, várias fusões. E então, porque também naquela altura, Soul to Soul passava no UMTV Raps. O UMTV Raps, apesar de ser um programa dedicado ao rap e ao hip-hop,
passava rap, passava R&B, passava ragamuffin, Ok. passava vários estilos ligados à cultura afro da diáspora, no fundo. Ok, Porque nem tanto afro-americana. Afro-americana mesmo em si, mas também, porque lembre-se que uma boa parte dos contributos a nível mesmo do hip-hop, do rap, né, vamos dizer, é dada por descendentes da primeira geração, segunda geração, de africanos da diáspora, no fundo, de pessoas das Caraíbas. Yeah. Por exemplo, temos o Wyclef, é Wyclef, haitiano. é haitiano. Busta Rhymes. Busta Rhymes é Jamaica. Muito pela Jamaica. Notorious Yeah. B.I.G., Jamaica. Jamaica também. Lauryn Hill, não sei, mas os pais Caraíbas também. por aí. Yeah. Sim, por aí. Nicki Minaj, Barbados. Acredito eu. Rihanna. Rihanna, Yeah. Barbados. Yeah. Nicki Minaj ou é Barbados ou... mas é por aí. Fat Joe, Porto Rico. Porto-riquenhos então há muitos. Big Yeah. Pun. Yeah. São um monte deles. Uma boa parte do grande. E também, o pai do rap, DJ Kool Herc, que na história é tido como a primeira pessoa a fazer rap, Yeah. é da Jamaica. Que ele começou a fazer aquilo em 1968, lá acho que é o Bronx. Yeah. Bronx, na avenida Sedgwick Avenue, que chama Sedgwick Avenue, no prédio 1520. Foi lá que ele começou e dava festas. Havia no Red Chão eles davam festas e foi aí que ele começou a... Mas é uma história também interessante, porque muitos afirmam que, pronto, aquilo que ele fazia na qualidade de jamaicano já se fazia na própria Jamaica. Na Jamaica. Só foi novo para os Estados Unidos da América. Exatamente. Pois ele já arrastava aquilo do seu país. Sim. Vendo bem, a cultura, vamos dizer, pop, não é? A cultura popular, de música popular, da fama, da indústria musical como nós conhecemos hoje, como sendo essa música moderna, tem mais anos na Jamaica do que no próprio Estados Unidos da América. Sim. Também tem mais tempo de vida do que nos manuais de hip-hop, por exemplo, que são produzidos pelos americanos. Embora, estamos a sair um pouco da minha trajetória, mas é importante. Mas é importante a história. Mas vamos lá então para a trajetória do Sid Scheme. Não, mas há um ponto aí interessante sobre essa questão da longevidade em termos de indústria. Embora a Jamaica dependia muito da indústria americana, inicialmente nos anos 40 e 50, dependia muito desta indústria por causa do fornecimento de R&B. Os jamaicanos consumiam muito R&B e não tinham a indústria musical. Mas depois, nos anos 50, houve uma quebra a nível da indústria americana em que a prioridade passou a ser pop rock. E o R&B decaiu. Decaiu um pouco. Mas os jamaicanos não passaram a consumir o pop rock como consumiam o R&B. Começaram a exigir mais R&B. E o que acontece? Nesse vazio aparecem os primeiros artistas jamaicanos a fundarem a primeira indústria jamaicana. E o ponto culminante é um político que queria se tornar primeiro-ministro da Jamaica na altura, esqueço-me o nome dele, penso que aí entre 1957 ou 58, porque queria, estou aqui a tocar no microfone, porque ele queria ganhar as eleições e popularidade. Então teve a ideia de criar a primeira indústria musical. Na Jamaica, porque sabia que a música iria dar-lhe muitos pontos e o povo estaria contente. Porque os jamaicanos gostam de música. E é assim que ele cria a primeira editora lá, financiada pelo Estado. Mas inicialmente os jamaicanos produziam músicas, vamos dizer assim, muitos plágios de R&B, porque ainda não tinham aquelas bases de autoafirmação, uma identidade própria. Uma identidade musical. Exato. Foi aí que eles começaram a fazer, mas o povo pouco se importava porque queria dançar, queria festejar. Se estavam a fazer plágio ou não, o que eles queriam era música. Então foi assim que eles foram basicamente avançando. Essa foi uma fase, anos 50. Paralelamente, havia uma imigração de jamaicanos para a Inglaterra. Não só Jamaica, mas como de toda a diáspora, no fundo, anglófona para a Inglaterra, como mão de obra, por causa da Guerra Mundial.
a Guerra Mundial deixou quase de rastros a Europa e havia muito pouca mão de obra. Então começaram a importar mão de obra das colônias. É assim que muitos jamaicanos Foi parar a Londres, Inglaterra. e levam também a cultura. Como pronto, os jamaicanos lá são pagos em libras, o bolso é um pouco mais pesado. Yeah. E como eles lá estavam, pronto, vamos dizer, estavam organizando-se em torno da sua própria cultura, foram então financiando e comprando as obras dos jamaicanos, dos próprios jamaicanos. É assim que os artistas jamaicanos e as produtoras jamaicanas que depois se deslocaram, transferiram-se para a Inglaterra, começaram a ficar muito ricas. E nesse processo a América não estava assim tão avançada e depois começou a apanhar novamente a nova dinâmica depois daquela quebra do pop and rock. Pronto, aí Six Skin, voltando ao Six Skin, não é? Eu passo a assistir esse fenômeno, então passo também a escrever. Soul to Soul, como eu estava a dizer, é um grupo britânico que tinha duas músicas, dois hits muito importantes. Um era Keep On Moving e o outro Keep On Moving, don't stop like the weight of time. Click, clock, find your own way to stay. Vocês já ouviram esta música? Yeah, tinha esse e eu tinha acho um que outro. eu já ouvi. Yeah, e tinha outro que é o Back to Life. Back to life. Back to reality. Essa sim. Yeah. Essa tem esses dois. Creio que essa venha a ser mais conhecida. Right. Yeah. Tem esses dois. E então, calhou, naquela altura, eu depois consegui uma revista de música. E essa revista de música tinha a letra do Keep On Moving. Okay. Quando eu li, estando eu habituado, porque o meu pai, além de ser adido cultural, foi membro fundador da União dos Escritores Angolanos. Então tem dos primeiros livros depois da independência, ele escreveu também. E eu estava habituado com os poemas dele também. E então, quando eu deparo-me com aquela poesia do Keep On Moving, há uma linha específica que chama a minha atenção. Yellow is the color of sun rays. Amarelo é a cor dos raios do sol. E dentro de mim aquilo despertou algo. Dentro de mim disse, nunca ouvi ninguém a falar das cores do raio do sol, nem em casa, nem na rua, nem na escola. O que é que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Afinal, são amarelos. E dentro de mim começou um processo de introspeção. Afinal, a cor do sol é amarela e tal. Fui analisando e disse, mas esse gajo, esse pessoal, meteu algo tão profundo em apenas uma frase. Eu vou tentar fazer a mesma coisa. Comecei a fazer. E aí escrevi três músicas. Eu tinha meus 14 anos. Só nessa pequena frase saíram 3 músicas. Saiu ideias, comecei a querer fazer a mesma coisa. Estás a ver? Se calhar já estava aí internamente, mas porque também lembro-se, anos 80, fomos muito influenciados pelo Pio Pio. E acho que havia aí um projeto musical em que ouvia-se muitos cantores juvenis, Mamboró, se calhar Yuri da Cunha também naquela altura, etc. Estás a ver? Então, muitos de nós que possivelmente tínhamos na altura aquela sensibilidade, mesmo que não estivéssemos naquele programa, tínhamos, se calhar, essa tendência. E então é aí que eu começo a escrever, também por mim mesmo. Escrevi 3 músicas. A primeira música que eu escrevi até foi em francês, porque estávamos a estudar em francês lá. O título é Boxeur. Boxeur é tipo pugilista, é como se fosse o pugilista. No fundo era uma metáfora entre a vida pessoal de uma pessoa que tem que batalhar comparativamente ao que um pugilista tem que fazer no ringue. Ele tem que lutar para sobreviver. Sair vivo. Exatamente. Então tinha Boxeur, o outro era Florestas do Mochico. Era uma espécie de balada que eu tinha feito, mas nenhuma destas músicas eu gravei, porque pronto, era jovem, nem conhecia, nem sabia que existia a indústria como tal que eu poderia fazer aquilo. Era na brincadeira, mas escrevi essas 3. E a terceira, que era Camanguista.
Camanguista porque a uma dada altura fomos sendo muito influenciados com notícias sobre julgamentos de camanguistas cá em Angola. Houve um período aí nos anos 80 que houve julgamentos e muita notícia em torno da camanga, dos camanguistas. Os camanguistas são aquelas pessoas que trabalham nas minas. Nas minas, exato. Que era considerado um trabalho ilegal, se fosse, pronto, porque era trabalho que era associado apenas, o Estado é que tinha, né, a possibilidade de fazer essa exploração, e então é nesse sentido. E aquilo foi nos anos 80. 1991 regressamos para Angola, eu com aquela tendência, e naquela altura, mesmo em Brazzaville, era já uma febre muito grande, o rap, o hip hop, tudo aquilo que nós víamos, porque com uma pequena antena UHF conseguias apanhar o sinal. Com tampa de panela também conseguíamos apanhar o sinal. Sinal televisivo, nesse caso. Sinal televisivo. Eu lembro-me, ainda como se fosse ontem, quando cheguei cá em Angola, em 1991, um amigo meu, o Heraclides Antônio, que vivia aí na Maianga, nós continuamos a viver na Maianga, uma vez ele disse-me, Kim, que eles chamam-me Quinzinho e Kim, né? Kim, tu estás todos os dias a cantar, não entendo porquê. E eu não me apercebia que todos os santos dias cantava aquelas músicas do Yo MTV Raps, etc., as minhas, etc. E o pessoal lá no Congo era normal. Normalmente tu, entre amigos, depois de conversar, durante a conversa, saía sempre um indivíduo a cantar e o pessoal ficava a ouvir. E era uma cultura normal. Tendo feito isso, continuei a escrever. 91, 92, depois vem 92, onde vem os conflitos. Depois de 92, depois dos conflitos de 92, quando termina, eu sinto a necessidade de continuar a ensaiar aí em casa. Então, alguns vizinhos ficavam à minha volta a assistir os meus ensaios. E aí eu recrutei um amigo meu, o Mingo, para fazer o beatbox. Ok. Ele passou a fazer beatbox. E eu, como estou sempre atento a sinais, vamos assim dizer, sinais do além, sinais de Deus, sinais etc. É uma tendência que eu tenho em mim. Houve uma vez que eu tive um sinal. E este sinal foi, eu estava em casa, veio uma menina de 4 anos que assistia os meus ensaios. Ela mal sabia falar, não sabia falar. Eu estava no sofá e era vizinha. E nem podia andar sozinha. Mas saiu de casa, andou e chegou até o nosso apartamento. Era uma certa distância. E ela chegou, veio à minha frente, com dinheiro na mão. E me deu. Disse, está aqui. Disse, mas por quê? Do nada. Do nada. Yeah. What? Depois veio a irmã. A irmã chegou e disse, está aqui ela, estávamos à procura e tal. Veio para aqui e tal. Eu disse, mas o que se passa? Por que ela está aqui? E a irmã que explica, se ela vê, ontem ela estava a ver o teu ensaio. Okay. E durante o ensaio vocês estavam a falar em comprar órgão, comprar instrumentos. Ela percebeu e está a trazer o dinheiro para tu comprares, porque ontem vocês falaram de dinheiro, não havia dinheiro, etc, etc. E a menina de 4 anos percebeu aquilo. Aquilo aí, dentro do meu, eu disse, isso aqui é um sinal, é interessante, man. Uma pessoa que não sabe falar ainda, uma bebê de 4 anos. Percebeu. E depois foi buscar e tirou o dinheiro na mesa, o dinheiro do pai. Dinheiro do pai. Estava na mesa. Não sabia quanto é que tirou, não era muito. Tirou até estava amarrotado, sei lá, se era uma nota de 500 kwanzas ou o que, tirou e veio me entregar. Aí eu fiquei mais atento. E, falei comigo e disse, vamos começar a andar na rua, porque aqui o pessoal já conhece as músicas, às vezes uns vêm, outros não, porque fomos fazendo algumas músicas. Vamos tentar fazer freestyle fora daqui para os outros prédios. E começamos a andar nas ruas da Maianga. Naquela altura ainda não existia Monblock, não existia... olha, o Gaddafi vive na Maianga. O prédio onde eu vivia, em frente, está a casa da mãe do Gaddafi. Okay. Mas ainda não viviam aí. Não existia Calibrados, não existia Mont Black. Não havia Mont Black. Se calhar o Gaddafi ainda não era rapper em 92. O Excal Shine ainda não era Excal Shine, era o Ito. O Ito. E ainda eram todos putos. Alguns, se calhar, ainda eram bebês mesmo. Porque estamos a falar em 1993, 92. Eu lidava com... O Ito tinha vários irmãos.
lidava com o irmão dele mais velho, que é o Tozé. O Tozé, e havia mais um outro também, que era mesmo da minha geração, porque o Tozé é de uma geração acima da minha. Ok. Portanto, eles viviam num prédio aí ao lado. E então ficávamos aí às vezes, alguns ouviam, mas não existia Mont Blanc. E a partir de 94, 95, passo a frequentar o terrácio de um prédio, o prédio que está por cima do Rio Seco, aí na Maianga, que nós chamávamos o prédio do Cláudio. O Cláudio é um jovem que é irmão da Gina. A Gina era pronto, eles também estavam ligados ao hip hop, Ok. não cantavam, gostavam de hip hop, e o Cláudio facilitava os ensaios no terraço do prédio. E a Gina era grande amiga dos SSP e dos O2. A Gina. Que naquela altura já faziam um estrago. Já. Bom, embora a SSP começou como grupo de dança, por aí 93, 94, acredito eu, mas já existia, por exemplo, o Soles Basta. Soles Basta do Nel Boy das da Burda, Mavy Man e o DJ Moadi. Mas depois fiquei sabendo que na fase inicial, 93, 94, um dos membros era o Didos. Didos, que conheci depois na África do Sul. Didos, que chama-se Antônio Leite. Ok. O Didos, nesse momento, é o vice-presidente da Câmara de Comércio, acho, Angola-China, ou coisa assim parecida. Mas já não está ligado a esse mundo da Ao arte. hip hop. Agora só está no business. Mas ele foi fundador do Soles Bass. Mas isso é que é algo, acho que é muito interessante. Não sei como é que depois, no futuro, os documentários vão evidenciando as coisas. O Didos foi membro fundador do Soles Basta, um dos primeiros grupos de rap cá em Angola. Mas depois saiu e tornou-se também membro fundador dos O2, dos primeiros grupos. E foi uma peça fundamental. Sério isso? E não só isso, foi ele que fez a capa do meu disco em 2001. O Didos. O Didos também foi o responsável pela capa do álbum Luz e Som do Sr. Sixkim. Mas o Cota Six, essa questão do Dido ter estado em frente destes dois grupos, primeiro do Solos, que foi um dos primeiros grupos de hip hop, Solos Basta. E Nel depois Boy das da Burda, Mavy Man, DJ Moadi, e depois O2. Depois nos O2, ele, João Paulo, Ngunza, Walter Ananás, etc. Sim, ele só não apareceu na primeira capa do disco porque estava doente quando os outros viajaram, acho que para a África do Sul. Mas ele cantou? Eu não sei exatamente qual era a função dele, mas acredito que sim, não sei se ele tocava ou se ele cantava, mas ele fazia parte do grupo. Assim como o Yuri Leng, acredito eu. Yuri Leng tocava, que eu me lembro, porque eu fui colega do Yuri Leng no Puniv. Ok. Bom, passando e avançando, é muita coisa, né? Avançando na trajetória, tanto 93, 94, 95, eu estava no Puniv e havia muitos cantores no Puniv, de facto. O movimento hip hop no Puniv, como é que era naquela altura, em 92, 93, 94? O movimento, dificilmente sabias quem fazia música realmente, a não ser que fosse teu colega ou se tivessem cruzado, porque não havia redes sociais, tanto a integração, a difusão da informação não era assim imediata. E a maior parte das pessoas não fazia profissionalmente, fazia por amor, não é? Gostavam de fazer por paixão, por hobby, no fundo, né? E então davas conta de um ou outro. Eu, por acaso, só mais tarde, no último ano, é que me apercebi que tinha uma colega que era rapper, mas estudei com ela durante 3 anos e nunca soube. Já não me lembro o nome dela, mas lembro-me do grupo, que era o grupo das Gulosas. E esse grupo das Gulosas, quando há tempos atrás eu estive a conversar com o Newton da Universidade de Hip Hop, ele disse-me que lembra-se que a Queen mencionou esse grupo a uma dada altura. Portanto, é um grupo que existia aí, naquela altura, e eu lembro-me que elas já andavam com uma espécie de colar, hip hop. Havia uns colares específicos aí que estavam na moda do hip hop, com as cores, as cores verde, amarelo, vermelho, às vezes do
do reggae, associado às bandeiras da Etiópia, né? Associava-se muito o hip-hop ao reggae também na altura, não é? Sim, por questões filosóficas, porque o hip-hop tem discurso, e no discurso precisas de uma espécie de filosofia ou que se vai buscar no reggae. Exato, então foram buscar primeiro no reggae, sim. Porque também, vamos lá, a primeira pessoa a fazer rap era da Jamaica. Automaticamente tinhas essa influência toda no reggae. Tanto rítmica, não é? Como também em termos de consciência. Mais tarde que o hip-hop foi se definindo, mas partiu daquela base, da base jamaicana. E até hoje ainda sente-se uma certa grande influência neste contexto. Então, 90 e tal, vamos dizer agora, 96, eu atuo pela primeira vez na Feira Popular, no bairro Popular. 96? 96, 95. Festival Hip Hop? Não era festival Hip Hop. Naquela altura também não havia festivais de Hip Hop. Eram só os shows. No show era música variada. Ok. E apareciam rappers, apareciam os grupos que tivessem nome. E como é que surgiu o convite, Cota Six? Olha, esse convite foi muito especial, que até hoje eu agradeço o grupo W, dos grupos mais antigos. Sim. Era uma dupla. Ontem o Udi Buji. O Dibuch passou a viver na Maianga, e o Debate B 2. Eles dois tinham que atuar e tinham 3 números para atuar. Falaram com a... Pronto, depois de nós interagirmos várias vezes, eles notaram a minha paixão pela música. E então fizeram uma proposta. Disseram, ok, Six Kim, nós temos 3 números, mas vamos falar com a organização, vamos atuar 2 e o terceiro é teu. Ok, boa. Foi assim que eles me deram essa oportunidade. Foi a minha primeira oportunidade. E qual foi a música? Olha, foi uma música que eu gravei no Nel B. Não sei se conhece. Nel B trabalhou, acredito... Nel B das da Burda? Não. Nel B é outro. Havia o Nel Boy das da Burda. Nel Boy das da Burda. E havia o Nel B que vivia na Vila Alice. O Nel B era produtor e também organizava, cedia o quintal da casa da mãe dele lá na Vila Alice para as reuniões, os encontros de rappers, onde participava Dred Joseph, Chito Kumulukumba, MC Tetembwa. O Tetembwa, grande Tetembwa. Conhece o Tetembwa? Conheço o Tetembwa, então. O Tetembwa temos uma história interessante. O Tetembwa é monge. De artes marciais mesmo? Ou monge por seguir... Não, o Tetembwa, eu conheci o Tetembwa num templo hindu. Mas depois posso contar essa história um pouco mais à frente. Não, é interessante saber, saber isso. Não, o Tetembwa não é uma pessoa qualquer. Do Tetembwa há sociedades, vamos dizer, não comunidades, sociedades que conhecem o Tetembwa como pessoa e como ser humano distinto. O Tetembwa, só que ele não evidencia isso por aqui por causa da humildade, mas na comunidade hindu, dos indianos na África do Sul e mesmo na Índia, conhecem o Tetembwa. Por acaso ele tem algo de muito especial? A forma como ele reage às coisas é mesmo diferente. Sim, é diferente. É diferente. Olha, o Tetembwa, vamos só fechar aqui um parênteses do Tetembwa, não é? Porque depois vamos entrar novamente na jornada do Six Kim. Como cruzamos o Tetembwa? Exato. O Tetembwa, um dos dons dele é a culinária. Tem vários. Além de tocar batuque. Ele toca muito bem o batuque. E então, mas vou falar da culinária. A culinária dele é tão boa que ele cozinha sem provar. Tetembwa cozinha sem provar. E ainda assim não salga, nem fica com pouco sal. Não. No templo, o templo era frequentado pela comunidade indiana na África do Sul, em Pretória. Era o templo Hare Krishna da ISKCON. É uma organização espiritual hindu. E o Tetembwa vivia naquele templo. E os monges que cozinhavam. Apareciam centenas de pessoas. Mas sempre que soubessem que era o Tetembwa que estava na cozinha, aparecia mais gente. Porque as pessoas sabiam que o Tetembwa ia cozinhar. E muita gente. E cozinhava bem. Claro que cozinhava bem. Não é aquela culinária do showbiz. Mas é a simplicidade. Para ele tem o toque dele específico. Cozinhar é arte. Cozinhava tão bem
que chamou a atenção de um guru americano, mas pronto, na cultura indiana. Este guru chamava-se Jayapataka. É americano, nascido numa família da elite militar americana, mas elite mesmo, do top. Yeah. Mas decidiu abandonar aquela vida e a tradição familiar para se tornar guru na Índia. Abandonou tudo, conta bancária, tudo, tornou-se, levou uma vida simples. Mas ao mesmo tempo ele circulava pelo mundo para dar orientações, para dar palestras, etc. É chamado em vários pontos do mundo. E o Jayapataka chegou ao ponto de estar no Guinness Record, de ser a pessoa com mais bilhetes de avião, bilhetes de passagem, com mais viagens no mundo. E a rotina dele, do Jayapataka, era tão acelerada que tinham que trocar de assistente várias vezes, porque os assistentes não conseguiam acompanhar a rotina. A pedalada dele. Tinham que trocar várias vezes. E esse Jayapataka provou a comida do Tetembua, nosso angolano, e disse que nunca tinha provado uma comida igual. E queria fazer do Tetembua o cozinheiro dele pessoal. O Tetembua não aceitou. Para viajar pelo mundo. Havia um problema de documentação. Então, acho que os documentos, passaporte, etc. Havia aí um problema que impedia o Tetembua de avançar, mas ele queria. Quem não quer? Quem não queria? Sim, quem não queria? Então, é por aí. Uma pessoa que viajava o mundo todo, daquela forma, conhecia mesmo. Estamos a falar de que ano, Six Kim? Estamos a falar de 2003. 2003. Estamos a falar de 2003. Já é há pouco tempo, sensivelmente 11 anos. Sim. Já estamos a falar de 2003. Então, voltando para o Six Kim. Depois de ter subido aquele palco no bairro Popular a convite do W, show organizado pela Rádio Nacional, coordenado pelo Mateus Cristóvão, apresentação do Miguel Neto ou Afonso Quinta, já não me lembro. Estava lá um músico angolano que vivia na África do Sul, que era o Zulu in the House, que era o cabeça de cartaz, acredito eu. Zulu in the House, gostava de vestir tudo de branco e tal. Acredito eu, possível. Zulu in the House. O Zulu, muita malta que já não se ouve falar. Já não se ouve falar. Naquele dia, eu me lembro ainda como se fosse ontem, o Fade Meca atuou. SSP também atuou, etc. Vários grupos. Mas também havia o grupo África Preta. A África Preta também eram vários, mas depois era só um que estava lá porque o parceiro tinha falecido, houve um incidente. E naquela altura, nós estamos a falar de 96, 97. Estamos a falar de 96, 97. Naquela altura, a maior parte dos instrumentais não tinham qualidade. Não tinham qualidade, porque o material era muito caro e depois não havia muita diversidade e não havia muitos estúdios também. Eu, por exemplo, para atuar, gravei no Nel B. O Nel B produziu para mim o beat e essa produção do Nel B foi feita em 1 hora. O Nel B tinha pessoas, tinha fila. Havia uma fila de pessoas para gravar. Então, em 1 hora ele tinha que fazer o beat. O beat, gravar. E até me lembro que eu paguei 2.000 kwanzas naquela altura. Paguei 2.000 kwanzas, fui. Havia mais pessoas aí na fila. É assim que ele fazia o dinheiro, né? Mas era muito bom. E podes crer que ele não repetia os beats. Variava. Que era uma coisa doida. E pronto. E aí conseguimos gravar. E eu atuei com esta música lá. E é uma música com um verso em francês que eu depois readaptei e também meti no meu primeiro álbum, Lugisson. Foi interessante, foi uma experiência interessante porque foi a minha primeira grande experiência em palco como artista. E quando eu desci, havia um hábito das pessoas de, quando gostassem da tua música, vinham te receber na escada. Todas as seis, tinhas que dar um monte de props aí, um monte de rappers. Não, gostei da tua música e tal, és bom, és fixe. Havia esse hábito. Hoje em dia tens o ego tripping, né? Mas naquela altura encontravas um monte, se a tua música fosse boa, encontravas um monte de gente à tua espera para dar props. Havia mais solidariedade entre os artistas a solidariedade era norma. Não conhecíamos outra coisa a não ser solidariedade. Começamos com solidariedade. Era por aí. Agora, depois eu emigrei, fui para a África do Sul em 97 para estudar. Em 98 conheço... 98? Não.
Entre 98 e 99, conheço o Skilla Hill. Alguém me apresenta. Na África do Sul? Na África do Sul, yeah. Ok. Na África do Sul, em Joanesburgo. Passo a fazer parte do grupo Skilla Hill, naquela altura. Eu por acaso já ouvi essa história. Que o Six Kim também foi membro do Skilla Hill. Sim, não muito tempo, mas foi um tempo significante e intenso, porque conheci várias pessoas. Como é que foi essa inclusão ao Skilla Hill? Como é que conheceu o primeiro membro do Skilla Hill? Como é que foi feito o convite? Como é que está o nosso tempo? Nosso tempo está bom? Não, nosso tempo está bom. Tá bom, né? Ok. Que temos um monte de coisa. No internato, eu estava no regime de internato em 99, 97, 98, 99. Estava no regime de internato e estudávamos numa instituição, uma escola que estava a quase 90 quilômetros de Joanesburgo, numa outra cidade, na verdade. E lá tinha vários colegas angolanos, éramos 7, acredito eu, na altura. E um dos nossos colegas, que chama-se René Maqueta Correia, nós chamávamos de René Correia, vivia em Joanesburgo, porque nós funcionávamos assim, tínhamos o internato, aos fins de semana regressávamos para a cidade de Joanesburgo, para chilar, relaxar. E então havia casas de estudantes, residências de estudantes, onde nós pagávamos os quartos. Então eu tinha um quarto em Joanesburgo e tinha um quarto no internato. Quando saísse do internato, regressava para Joanesburgo, vivia a vida da cidade e depois, no domingo à tarde, regressávamos para o internato. Um destes colegas, que é o René, estava numa outra residência de estudantes. Depois diz-me, Cota Six, eu estive com o Chiesa vivia com ele. Estive com o Chiesa numa banda. E encontramos lá uns madias tipo Cota, estão toda hora a cantar, a escrever, tem letras na parede, no chão. São mesmo como o Cota. O Cota também costuma fazer isso. Aqueles são todos bradas mesmo, não conheces? Eu disse, não conheço, nunca vi ninguém, não tenho estado em contato com ninguém. Seria bom irmos para lá. É assim que vamos para lá. E encontramos o Mobacar, que é o primeiro produtor do Skilla Hill, membro fundador. Mobacar. Vivia... Eu não sei se aquela zona chama-se Glen Vista, ok? Mas a rua chama-se Stanton Street. Então eu estava num apartamento lá a viver e é assim que eu conheço o Mobacar. Portanto, lá conversamos um bocado. Sabe como é a conversa? Encontro entre rappers, né? Conversa um pouco. Ele mete o beat, tu cantas, ele sabe quem tu és, tu ouves os beats, elogia o beat, ele elogia o teu trabalho, etc. E ele depois, eu fiquei sabendo depois que ele ligou para os outros. Estava aqui uma Six Kim, canta fixe, não sei o que e tal. Seria bom conhecerem também. No segundo encontro é que o Mobacar e o Lúcio fazem uma proposta de ser membro do Skilla Hill. Lúcio, que é o Kilimanjaro. Que é o Kilimanjaro, Então é a partir daí que eu faço parte do Skilla Hill em 98, depois 99. Exato. E a partir daí foi interessante porque eu tive contacto com o estúdio Base to Base. Nós fomos juntos uma vez num estúdio profissional para gravar. Este estúdio não estava ainda propriamente em Joanesburgo, estava numa zona que chama-se Florida. Eles não diziam Florida, escreve-se Florida, mas eles leem Florida. Estava em Florida, que é do Ivo dos Ramos. Ivo dos Ramos é um português que vivia lá, o descendente de português que vivia lá e gostava de música e tinha um estúdio. Foi assim que eu conheci o Ivo dos Ramos e a Base to Base, que acabou sendo o estúdio que gravou a minha primeira obra. Vamos falar sobre essa primeira obra do Six Kim daqui a pouco, mas antes, na altura em que fez parte do Skilla Hill, quantos elementos foram? Estava eu... O Yuri Smalls já frequentava, mas não estava assim como membro efetivo, mas havia várias pessoas que frequentavam, consideravam-se amigos, mas o próprio grupo ainda não estava assim consolidado como tal. Então, com base... Era mais tipo uma crew, né? Era mais tipo uma crew. E com base na orientação do Mobacar e do Manjari, então tu ficavas como efetivo ou não, eles é que decidiam. Então uma dada altura eles decidiam Six, tu estás. E havia várias pessoas que vinham contribuir. Alguns cantavam mesmo, faziam trabalhos mesmo com Skilla Hill, mas não havia nada assim oficial. Agora, quando nós vamos, penso eu que em 99 atuamos no primeiro show de Miss, no primeiro concurso de Miss,
Angola, na África do Sul, que até era intitulado Miss Baixinha, que eu até lembro-me quem venceu foi uma estudante angolana que chama-se Gorete, e estava a estudar o 2º ano de Biologia, lembro-me muito bem. E ela Deves ter gostado da moça. era bastante eloquente. Não, todas as angolanas são bonitas. Yeah. A mais bonita é a minha mãe. Yeah. A mais bonita é a minha mãe. Depois vem Depois vem o resto, né? Das mulheres todas lindas. vem a esposa e a filha e pronto, então aí. Okay? Então, porque eu tenho boa memória mesmo desse tipo de coisas, porque eu lembro que no outro concurso de Miss em que atuamos, a vencedora foi a Alice. Ok. E essa Alice, por acaso, na altura era rapper. Olha, acho que foi a primeira vez na história da Angola que aparece uma rapper a ganhar um concurso de Miss. Concurso de Miss. Epa, Sim. vocês estão a ver aqui já as coisas, não é? Isso não se sabia. O movimento hip hop não sabe. Que houve uma Miss, que houve uma vencedora do concurso de Miss que foi rapper. Alice. Alice. Isto em que chamava ano? Sista Ali. Bom, esse segundo concurso penso que já foi em 2003, acredito eu. Acho que já foi em 2003 ou 2002. E naquela altura até houve a presença, foi já um concurso mais sério. Penso que teve, não sei se teve apadrinhamento já do Comitê Miss Angola aqui. E teve a presença do embaixador na altura e tudo. Embaixador da Angola na África do Sul. Na África do Sul, delegados, etc. Foi algo interessante. E penso que foi aí a primeira vez que eu vi o Caixa. Havia aí uma figura, não atuou, mas estava lá presente. Penso que era o Caixa que estava com o DJ Malvado naquela altura, aí naquele meio. Então, para a tua questão, eu respondi. Não, está respondido. Está respondido, então, e ainda foi acrescentada essa parte que é muito importante. Pronto, vamos dizer que naquele primeiro show estava eu, o Lúcio, o Mobacar, o Alibaba e o Yuri Smalls. 5 elementos. Como Killer Hill, naquele dia. Acho que foi um dia memorável, porque foi a primeira vez que houve um show daquela dimensão na comunidade angolana, com artistas angolanos. Ainda não ouvimos falar de coisas, porque 98, 99 ainda não havíamos falado da Army Squad, Boy The Beach, não. Se bem que tive uma conversa com o The Duke, que era dos Mess, que era o Silvio. Na altura, ele foi o Silvio dos Mess, agora é o The Duke. Agora é o The Duke. Porque tem o Nasty, o Sayen e o Silvio. Agora é o The Duke. Porque o The Duke depois disse-me que quando eles se deslocaram para Cape Town, a uma dada altura, já encontraram lá a Army Squad também com a mesma dinâmica. Então se calhar eles já estavam naquela dinâmica também de hip hop naquela altura, mas muita coisa estava acontecendo em Joanesburgo também. Aproveitando essa questão sobre a comunidade de angolanos na África do Sul a fazer hip hop, eu sei que existiam os Killer Hill, existiam os Mess, existia Army Squad, existia Negro Bué, Heavy C, Bué The Beach. E é uma questão que se levanta muito em relação a essa fase. Nós não tínhamos nenhum álbum a solo, pelo que se diz, no mercado angolano. E temos o Negro Bué que o hip hop assim o considera como tendo sido o primeiro artista solo a lançar um álbum de hip hop, um álbum de rap. Álbum a solo, atenção. Eu quando vi isso me espantou um pouco, não sei qual era a mensagem que estavam a querer passar. Não, mas calma aí, Cota Six. Eu tenho aqui comigo um álbum de rap, Luz e Som, de Six Kim. E este álbum data como lançamento oficial 2002. 2001. Foi posto no mercado em 2001. Foi posto no mercado em 2001. A concepção com certeza começou antes. Sim, a gravação, o início, porque eu comecei a gravar em 2000. Ok. No estúdio Base to Base, onde estivemos com os Killer Hill. Porque houve um tempo depois de eu sair dos Killer Hill, início de 2000, por questões de estudo, que eu saí de Joanesburgo para passar a fazer a faculdade em Pretória.
Então, para não estava a ver foco para fazer parte do grupo, então continuei a solo. Nos despedimos. E depois daí surge então a vontade de fazer um trabalho mesmo pessoal a solo em 2000. E é aí que eu contacto novamente o estúdio e com o dinheiro da minha mesada, pronto, fui comendo menos, bebendo menos, não é? Apertei um bocadinho o cinto para gravar música por música em 2000. E aí que eu contacto o Ivo dos Ramos, que era o dono do estúdio. E passamos então a gravar. Como eu não tinha orçamento para ficar uma semana só a produzir um beat, então cada beat era produzido em 4 horas. Só tinha orçamento mesmo para produzir o beat num dia. Então o que nós acordamos foi produzir 5 beats e depois 2 dias de gravação. Quer dizer que em 2 dias eu tinha que gravar as 5 ou 6 músicas todas. E produziríamos, nesse caso, um beat por dia. E o Ivo não era produtor de rap. Então ele dependia de mim. As ideias todas, eu tinha que ficar sentado aí com ele e dizer, põe o kick assim, não, troca, põe assim, depois o tempo a contar. E a lhe pagar, não é? Não havia como falhar ou não ter o beat pronto naquele dia, porque o dia seguinte era já para fazer um outro beat, então tínhamos que terminar no mesmo dia. Foi assim meio rigoroso, mas depois senti a necessidade de recontactar o Mobacá para poder ter algumas músicas que eu tinha gravado lá no Esquila Hill, no estúdio do Esquila Hill. A uma dada altura, em 99, 2000, o Nelson Mangueira, também chamado Nelman, é uma figura muito importante na nossa música. Até agora. O Nelson Mangueira pegou tudo que era material de estúdio que ele tinha e instalou na casa do Mobacá. E foi assim que naquela altura eu acabo estando no website, no cybercafé do Didos, angolano, que estava lá a residir na África do Sul. O Didos já era um visionário naquela altura e já tinha um cybercafé. Isso estamos a falar em 2001. Portanto, eu vou para o cybercafé do Didos e começo a fazer o design da capa sem saber nada de design. Não percebia nada de desenho gráfico. Acho que eu peguei no Paint Shop ou qualquer coisa e comecei a meter. Bom, havia um programa YouLead 3D que eu conhecia, que eu comecei depois a utilizar para fazer desenhos em 3D, escrever letras em 3D e a meter efeitos. E foi assim que eu comecei a fazer. O Didos, o dono do Cyber, que estava lá e era gerente também do Cyber, veio ter comigo, viu? Disse, pá, esse mambo tá bonito, 6-skin com fogo, ok. Isto é para quê? E eu digo, não, é para minha capa do disco. A capa do disco? Eu disse, sim. O disco já está na fábrica, eles estão à espera do material e eu estou aqui a fazer. Ele disse, não, 6-skin não faz isso. Tu és o 6-skin, tu mereces algo muito mais profissional. Deixa-me que eu vou te ajudar. Foi isso que ele disse. Ok. E o Didos era nada mais, nada menos do que o melhor designer gráfico da comunidade, se calhar um dos melhores na África do Sul, naquela altura. Lembre-se que estamos a falar de 2001. 2001. O Didos é que fazia todos os cartazes de festas, das grandes festas dos angolanos lá na África do Sul. Ele é que fazia. E então, ele me faz essa proposta. Quando ele me fez essa proposta, foi um alívio e tanto. Disse, pá, ainda bem, estou a falar com um profissional. E ele não aceitou nenhum pagamento. Eu disse, pá, não tenho orçamento. Tudo que eu tinha, meti na fábrica, já não tenho como pagar-te. E eu sei que tu fazes um trabalho excelente. Ele disse, não, Six-Skin, tu és o Six, eu te conheço, nos conhecemos lá no Mobacá, no Esquila Hill, vou fazer isso por ti. E ele começou a fazer o design da capa e disse-me, ok, a primeira coisa que temos que fazer é tirar fotos tuas, porque a tua cara tem que aparecer, tu és o cantor. Disse, ok, fixe. Ele foi buscar uma câmera no Cyber, me posicionou num sítio, tirou a foto. E depois pensou e disse, ok, tu precisas de uma identidade de rapper. Essa camisola, assim, estás muito normal. Vou buscar um casaco com capuz. Ok. É assim que eu apareço com um capuz. Com capucho na capa do álbum. Aquele capuz é do Didos. E é castanho. Parecia azul. Aí. E azul cromado. E eu fiz a pergunta, mas esse castanho vai sair assim? Para mim, tanto fazia. Só queria Eu só queria a capa, mais nada. Ele disse, não te preocupes, eu vou meter...
com os meus dotes de design gráfico, vou meter um cromado que vai combinar com esses tubos do ar-condicionado, do sistema de arrefecimento que temos aqui. Eu disse, ok, Didos. Ficou assim. E ele fez a capa. Acho que em 2 dias ele fez aquilo. Fez a capa. E eu lembro-me que naquela altura, o projeto já estava fechado, mostrei ao Grandel, que estava a começar também a gravar o álbum dele. Pronto. O Grandel me convida para participar no álbum dele, só que ele já não entra no meu, porque o meu já estava fechado e estava na fábrica. Já estava na fábrica. Então não seria possível. Dito feito, peguei naquilo, contacto a fábrica, e a fábrica diz-me, nós não somos uma gráfica, nós só imprimimos o disco. Ei. E a capa vem das gráficas para aqui, e aqui nós temos os homens que põem as capas já no CD. nos CDs. E além disso, nós temos feito um orçamento para ter o CD e aquele plástico que fica à volta do CD. O CD novo, normalmente tens um plástico à volta, transparente. E até lembro-me de um detalhe particular, eles me perguntaram qual era a cor que eu queria para ter. Há um fio que tu puxas para abrir o plástico do CD. Ok, exato. Se eu queria dourado ou se eu queria vermelho, etc. Eu escolhi a cor dourada. Então, e foi assim que foi feito. Levei para uma... É gráfico ou repografia? Acho que é repografia. Levei para uma, vamos dizer, gráfica em Joanesburgo, que eu depois tive que procurar, me informar, foi em Joanesburgo. Então viajo de Pretória para Joanesburgo, para a gráfica, entrego o produto que o Didas me forneceu, faz aquilo, acho que em 3 dias estava feito, porque eles lá têm uma dinâmica muito forte. 3 dias estava feito, fui à busca e mandei para a fábrica. Assim, mas no entanto, a fábrica tinha dito, ok, nós vamos começar já a imprimir o disco, e quando as capas chegarem, já estão prontos para já estão prontos, quer dizer, os discos já estão prontos para começar a se meter as capas. E aí foi feito. Em 2 semanas eu tinha os discos. Em 2001. Em 2001. Acho que foi por aí entre maio, antes das férias de junho, por aí entre abril, maio, talvez junho, naquele período. E naquele período, na instituição onde eu estudava, nós tínhamos residências universitárias. Nestas residências universitárias, havia gazetas, jornais que eram produzidos. Na residência universitária onde eu estava, eu conhecia as jornalistas. E uma das jornalistas é que me contacta e diz, tu falas de música, fiquei sabendo que tens um disco e tal. Havia aquela dinâmica dos estudantes internacionais. Tanto, esse contacto foi feito antes ou depois do lançamento? Antes do lançamento. Sim. Ok. Foi antes do lançamento, mas precisamente algumas semanas antes do lançamento do disco. Do disco. Por quê? Porque eu considerava o lançamento o receber da fábrica. Receber o disco da fábrica é o meu lançamento. E o que foi feito? Conversamos e marcamos um dia para fazerem a entrevista. E essa entrevista depois saiu na edição do Pequeno Jornal, na edição de agosto, que é este que está aqui, que eu até posso mostrar. Agosto de 2001. Agosto de 2001, esta edição, Planet Heights. Esta figura que está aqui era o responsável dos estudantes naquela residência universitária, e este era o vice-diretor daquela instituição. Então tem aqui, e aqui nesta página, se abrirmos, está aqui o álbum Luz e Som. Isso é 2001. Eu vou mostrar a data da edição, está aqui. Não, está aqui, está bem visível. Deixa-me só aqui, Arafat. Consegues fazer um zoom? Deixa-me só explicar aqui algo aos nossos internautas, a todos aqueles que assistem ao nosso podcast. O álbum de Six Kim, Luz e Som, lançado em 2001, que é, nesse caso, o primeiro lançamento de um álbum de rap
a solo Posto de no um mer- artista, Yeah. de um artista angolano. Nós até preferimos dizer posto no mercado em 2001. O primeiro álbum de rap a solo posto no mercado Angolano. angolano, The Six Kim, Lucy Son, mereceu uma reportagem neste jornal Uhum. de agosto de 2021, volume 2, número 2. Uhum. Volume 2 de 2002, porque volume 2 porque era o segundo semestre Ok? e o número 2 Porque a segunda agosto, página, agosto. aham, Yeah. O segundo semestre, primeiro semestre, janeiro a junho, a junho, né? de Depois, julho de para julho cima pra até cima, dezembro, yeah. volume 2. Volume 2 e é aquele, e depois a edição número 2 que é a de agosto. Ok. A determinação e a dedicação do estudante angolano, não é? Exatamente. Nesse caso, o Six Kim. Aqui a ficha técnica diz que foi gravado nos estúdios Base to Base, Exato. mistura de Ivo dos Santos, produção Ivo dos Ramos, Exato. vida urbana por Mubacar, luz e som por Six Kim, chamas do microfone por Six Kim, técnico de som Ivo dos Ramos, fotografias ex-Didos, que é o Didos. Antônio Leite, Exatamente. e o design também o Didos, que deu-te aquela ajuda, não é? Exatamente. Dedico este disco ao meu irmão José Júlio Arsênio Zequinhas. Exatamente. Six Kim. O álbum do Six Kim foi lançado em 2001. Então é bom que se faça já aqui uma correção na história do hip hop angolano. É bom que se faça essa correção. Ainda bem que nós temos aqui o Six Kim vivo. Existem pessoas que conviveram com Six Kim nessa altura e que acompanharam a trajetória, a concepção deste álbum, que foi posto ao mercado angolano em 2001, em 2021, 2001, desculpem. Foi lançado este álbum aqui em Angola. Ok. O que nós fizemos naquela altura, tão logo saiu, começamos a comercializar mesmo lá na África do Sul. E como é que fazíamos? Como não tínhamos referências, então eu contactava restaurantes frequentados por angolanos para começar a comercializar. O primeiro restaurante que eu contactei foi o restaurante Vasco da Gama, em Joanesburgo, no bairro Malvern, cujo proprietário era o Tipassos. Muita gente conhece o Tipassos, muita gente que viveu lá na África do Sul, ou passou pela África do Sul, conheceu o Tipassos. E no restaurante do Tipassos, o Vasco da Gama, começamos a comercializar este álbum. Foi a primeira vez que um angolano começou a comercializar disco na África do Sul, em vamos dizer, em estabelecimentos de angolanos. Foi a primeira vez. Também o Six Kim foi o primeiro artista angolano a realizar. Foi o primeiro. Portanto, mais que o Tipassos depois é que me confirmou que depois de mim começaram a aparecer grupos e outros a solo, mas eu fui o primeiro. Yeah. Neste artigo de 2001, eles informam que o lançamento seria feito dentro de algumas semanas, aqui neste de 2001 de agosto. Yeah. Então, isso saiu em agosto, mas a entrevista foi feita antes de agosto. Exato. Pois, semanas antes de agosto. E então foi um momento fantástico, emocionante, é como se fosse o primeiro filho, Yeah. a primeira obra. E o gosto foi muito maior porque não havia nenhuma referência, não havia... Trabalhei sem saber aonde começar e aonde terminar. Tive que procurar as referências. Não havia ninguém para me dizer vai os aí, caminhos. os caminhos são estes, tens que fazer isso. Este álbum do Six Kim tem 23 anos. Já tem muito tempo. Muito tempo. 23 A música Vida Urbana tem mais tempo, não é? Apesar de fazer parte do álbum. A música Vida Urbana tem mais tempo, porque a música Vida Urbana sai em 2000. Em 2000. Sai em 2000. Ela sai como single a girar já 24 anos. Em 2000, tem 24 anos, exatamente. E não obstante isso, naquele mesmo ano, no Cyber do Didos, a música tocava constantemente. Porque era um sítio em que os angolanos também iam lá para ouvir música angolana e começaram a teclar. Porque lembre-se, não havia Facebook, não havia Messenger, não havia nada disso. Era o Mirk.
Não havia imagem, tu teclavas com o pessoal em grupos, mas era apenas texto, eram apenas textos aí. E então muitos angolanos iam lá para teclar no Mirk e ouvir música angolana, não sabem. E foi assim que um dia desses aparece lá o Costelinha, na altura era Costelinha, que é o DJ Malvado. DJ Malvado. O DJ Malvado fala com o Didos e diz ao Didos: epá, essa música que está a tocar eu já ouvia de quem? O Didos diz: é do Six Kim, ele está aí sentado. E assim me apresenta o DJ Malvado. O DJ Malvado e o Didos vêm ter comigo, me apresentam, né? O Malvado, e o Malvado diz: epá, nós temos um show da Dipanda marcado para o dia 10 de novembro. Gostarias de participar? Eu disse sim, posso participar. Na África do Sul ou em Angola? Na África do Sul. E é assim que ele me convida para o show da Dipanda em 2001, em novembro. E quem estava a fazer o cartaz era o Didos, porque o Didos é que fazia todos os cartazes naquela altura. E eu ainda tenho o cartaz de 2001 aqui, que eu posso te mostrar. Sim. Epá, este aqui. O Six Kim é um bom museu. Não brinquem. Live show. Só houve duas atuações. Só Six Kim e Killa Hill. Six Kim e Killa Hill. Porque eu já não fazia parte dos Killa Hill na altura. Pois. 11 de novembro de 2001. DJ Timber, DJ Dika, DJ Sony, DJ Chivas. Foi num sábado. Epá. Ex-Café Brasil. Acho que discoteca Velvitia. Ex-Café Brasil Brooklyn Mall. Foi em Pretória. Brasil. Sim, Ex-Café Brasil. Foi em Pretória, 22 horas. E eu, por acaso, quando fui já com o disco. Olha, vocês podem aqui ver este flyer é da festa da Dipanda, que aconteceu na África do Sul em 2001. E só houve duas atuações, Six Kim e Killa Hill. Na África do Sul, em que cidade? Foi em Pretória. Foi em Pretória? Foi em Pretória. A convite do DJ Malvado na altura. Sim. Epá, isso é história. Não, é história, de facto. De facto é história. São dados que têm que fazer parte daquilo que tem sido o desenvolvimento da cultura hip-hop angolana, não é? Sim. Às vezes nós ouvimos histórias e quando tu pedes a fonte, nunca existe a fonte. Eu acho que enquanto existirem pessoas como Six Kim, pessoas como Cool Clever, Father Mac, Big Nello e tantos outros nomes, antes que as pessoas partam, nós vimos a partir há bem pouco tempo um Ngadiama Wakamba Sonho, que também tinha muito a falar sobre hip-hop, mas Deus o tenha. Nunca lhes foi dada a oportunidade de falarem. Então acho que é hora de nós, né? Nós que estamos aqui, gostamos de hip-hop, pensamos em manter a cultura nacional também com um histórico, pegarmos pessoas assim como o Six, que tenham dados a oferecer, e são dados com base, são dados factuais. Nós temos aqui um jornal sul-africano que data 2001, em que narra o lançamento do Six Kim, do primeiro álbum de um angolano a solo na África do Sul. Então nós temos que começar a pegar nisto, colocar em livros, e com certeza que a próxima geração do hip-hop angolano irá agradecer. Six Kim. Há uma coisa que eu até gostaria de enfatizar. Muitos artistas eram menosprezados pela sociedade e pelas famílias. Eu não. Tiveste o apoio dos teus familiares. E por que eu tive o apoio dos familiares? Porque eu era um aluno excelente. Eu era um aluno de quadro de honra na África do Sul. Tanto mais que na própria África do Sul, fora da minha terra, eu recebi vários diplomas. Um dos diplomas que eu recebi foi da instituição onde eu estava a estudar, é o diploma de mérito. Então, recebi o diploma de mérito, recebi igualmente o diploma de melhor líder daquele ano, melhor líder de estudantes. Ser o melhor líder de estudantes na África do Sul não é pouca coisa. Vou só explicar porquê. Lá estou eu, angolano, nunca estudei em inglês,
mas, no entanto, acabo recebendo o prêmio de melhor líder. Como é que se faziam os líderes lá, de estudantes? Como é que se escolhiam? Partia da seguinte base: os alunos finalistas eram selecionados, dentre eles 60. Destes 60, enviavam os 60 para um retiro de líderes, para serem avaliados fisicamente, intelectualmente, psicologicamente. Depois desta avaliação, 44 eram escolhidos. Dos 44, cada um individualmente recebia uma carta do Parlamento sul-africano a felicitar. Quer dizer que é um assunto muito sério, porque contam contigo para o futuro. Para o futuro. O teu nome está registrado no Parlamento sul-africano já. Então, no sistema deles, eles começam já a identificar os futuros líderes a partir do médio. Do ensino médio. Do ensino médio. E os nomes ficam registrados no Parlamento, lá. E é de lá que eles enviam a carta. E normalmente nós temos que fazer um juramento. Eu tenho aqui uma cópia do meu juramento de líder. Ok. Isso em 1999. 1999, Marcelino Arsênio Joaquim. Exato. Ok. Esse é o juramento do líder. General Smith High School. Mas estas palavras são tuas, ou Six? É um juramento que fazes? Sim. E assinas. Tem aqui a assinatura do Six Scheme e aqui a assinatura da instituição, nesse caso. Se não fores um líder naquela altura, né? Se não fores um líder estudante adequado e cometeres alguma infração, a tua censura é penalizada com base nesse juramento. Sim, é algo muito sério. É muito sério. Isso é como jurar bandeira para um militar. Sim. E agora, nós, naquela altura, na altura em que eu estava lá, tanto a própria escola faz uma revista anual, que é esta. Ok, esta aqui. Essa é de 99. Também fazes parte desta lista anual da instituição. Então, nesta revista de 1999, só para ter provas, não é? Porque muitas das vezes dizem, não, o rapper é vagabundo, o rapper é isso, mas eu estou a dizer que eu, Six Scheme, que já estava a fazer rapper na altura, fiz um juramento de líder de estudantes naquela altura. E além disso, aqui nesta revista eu apareço 8 vezes, sou destacado 8 vezes. E uma destas 8 vezes, na página 23, aqui, nesta página 23, eu apareço como líder do ano. É o Prefect. Best Prefect Awards. Rhys Merlin and Joaquim Antônio, a.k.a. o nosso Six Scheme. Exatamente, 1999. Olha, vocês aqui receberam os parabéns pela Elizabeth Self-Lloyd. Ok, vocês eram uma equipa de líderes. Sim, 44 líderes que foram todos. Six Scheme. E não só isso, pronto. Não só isso, como depois, quando eu recebo, eles dão-me o diploma de mérito, que é esta aqui. Né? Vamos meter, e eles também registraram esse momento. Aqui, nós somos os recipientes do diploma de mérito. Ok. E nesse diploma de mérito, aqui onde está Joaquim Antônio, eles têm uma particularidade que eles notaram. Eles metem as tuas qualidades, etc., por que eles te deram. E aqui eles dizem, na última frase, He displays a maturity far beyond his years. Ele tem uma maturidade muito acima da sua idade. Sim. Está aqui escrito. Está aqui escrito. He displays a maturity for beyond these years, and we are independent proud to have him as ambassador considerado considerado como um dos embaixadores da escola. Six Scheme, tens o meu respeito. Rapper. Não foi cantando. Não.
Foi um rapper que Mostrando- estudou e mostrou maturidade Autoridade suficiente, yeah. suficiente. E quantos estudantes tinha essa escola? 1.600. Estiveste entre os 45 escolhidos Yeah. como embaixadores Sim. de boa imagem, de Dentre os educação. embaixadores, fui eleito o melhor. Foste eleito entre os melhores, O o melhor. melhor. Entre os 45. Dentre os 45, sim. Oh, Six Kim. Yeah. Vamos falar sobre o teu gosto pela leitura. Yeah. Tem aqui um grande livro, por acaso estive a ler, Oh, yeah, yeah. The Wu-Tang. O manual da Wu-Tang, The RZA, aparece aqui como sendo a principal Calma aí, figura. Mega, tá aqui a foto que eu trouxe na recepção. Ok. Yeah, tá Aqui temos o Six Kim, que é esta senhora. Esse é o diploma pro mérito. Essa é a esposa de um cientista que estava lá presente. Ok. Exato. Foi ela que fez a entrega do Foi ela que diploma fez a de entrada mérito ao do Six diploma Kim. de mérito. Aqui este também. Aqui Esse foi também. o diretor da instituição, Mr. Barty. Mas, o Six Kim, essa parte do texto que diz que apresentas uma maturidade muito acima da idade, Yeah. é que aqui também aparentas não ter a idade que tinhas, né? Parecia já um senhor aí, Yeah. diplomata, cheio de responsabilidades. Se vês, aqui está a foto dos líderes, vais ver que eles são todos, estás a ver? Todos têm essa característica, Todos né? têm Muito essa característica. sérios. Sim, sim, sim. Yeah. Sim. É exatamente assim que E na se história faziam. dessa instituição e daquela região, foi a primeira vez que um estrangeiro recebeu tanto o diploma de mérito de melhor líder, Uhum. como o diploma de promérito. Pro mérito. Yeah. Quer Foi dizer, a primeira vez. além do Six Kim ter feito parte de uma lista, eu direi uma lista especial, uma lista curta, porque numa instituição de 1000 e tal alunos, estar entre 45 é obra. Yeah. E ser escolhido como o melhor líder é para um mérito que não se esquece. Sim, sim. E o melhor e acima de tudo, um rapper Yeah. Yeah. angolano. Yeah. Houve um tempo quando eu estive cá no Puniv, tive dois acontecimentos interessantes. Um foi, eu metia sempre a mão no ar, em várias aulas, na aula de matemática, inclusive, para ir ao quadro e fazer o exercício. Mas uma vez a professora me disse, já não vou te mandar para o quadro, porque tu só vais ao quadro porque queres te mostrar. Oh, aquilo ficou como se fosse, mas tipo um balde de água fria. Yeah. Eu achei que tivesse a ser honesto, me voluntariando, não é? E afinal não estou a ser bem visto. Era só para dar uma participação sobre a Yeah, aula. a professora disse-me Yeah. isto. E à frente dos colegas. Ela chegou próximo, os colegas estavam aí ao lado, ouviram. Já não vou mais te mandar para o quadro, porque tu só queres te mostrar. Porque o que é que estava a acontecer? Várias vezes ela metia provas complexas e ninguém põe a mão no ar. Ok. E eu metia a mão no ar e resolvia. Metia a mão no ar e resolvia. Fiz isso várias vezes. E aí que a professora vem e diz-me, já não vou te mandar mais aí porque tu só queres te mostrar. Ok. Bom, ficou assim. Mas não estou a dizer que são todos os professores Sim, aí são sim, maus. sim. No mesmo Puniv, uma vez, um professor, acho que foi da física, fez uma pergunta, eu meti a mão no ar e expliquei. Acho que era sobre a dispersão, uma coisa assim. Porque que pedras maiores dentro da água têm um comportamento e as pedras menores têm um outro comportamento em termos de dispersão. Então eu expliquei de acordo com aquilo que ele nos ensinou. E ele parou e começou a elogiar a minha explicação, acho que durante uns 15 minutos. E pediu a toda a turma para bater palma umas 2 vezes. E a dizer, isso é que é um candidato a estudante. Esse é um aluno candidato a estudante. Porque estudante é na universidade, vocês aqui são alunos. Yeah, então tive esses dois acontecimentos interessantes. De um lado me restringiram, do outro lado foi um uau. E na África do Sul aconteceu algo também muito peculiar e interessante. No fim, quando eu recebi esses prêmios, porque eu depois recebi o prêmio top acadêmico do internato, melhor aluno do internato. Yeah. Não da escola, do internato. O internato eram por aí 300 pessoas. No dia seguinte, veio uma professora ter comigo. A maior parte dos estudantes já tinham saído. Eu estava sozinho ao lado da piscina. O instituto tem lá uma piscina. E veio a senhora, uma senhora branca, loira, olhos azuis. E ela veio devagarinho ter comigo.
Ele me disse, I'm sorry. Eu não estava a perceber, I'm sorry. I'm sorry quer dizer desculpa. Mas eu disse, mas desculpa porque eu fiz alguma coisa de errado? O que é que se passa? Ela disse, não, eu é que tenho que te pedir desculpa. Eu fui uma das pessoas que quando tu chegaste, eu disse, este estudante não fala inglês. Este estudante não percebe uma frase, não consegue escrever uma frase. Eu fui uma das pessoas, fui ter com o diretor e disse que era uma perca de tempo. Este aluno estar aqui, ele nem sequer entende o que eu estou a lhe dizer, o que eu estou a perguntar, ele não consegue perceber. De facto era verdade, eu não entendia nada. E ela disse, mas depois de eu te ver a receber o prêmio de melhor estudante, não consegui dormir. Por isso, e por isso eu venho encarecidamente pedir desculpa. Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa adulta na minha vida, porque é muito mais velha do que eu, a vir me pedir desculpa. E não porque aconteceu qualquer coisa, mas... E vamos aqui também colocar o facto de ser uma pessoa de pele branca e na África do Sul. E na África do Sul. A fazer esse gesto, veio ter comigo e pediu desculpas. Aquilo me marcou para sempre. Para sempre. É uma lição, porque nós temos um hábito, porque estamos na África do Sul, a tensão racial é grande. E naquela altura... Pior ainda. My friend, tens que saber lidar com a mudança, etc. Então, às vezes nós sentíamos isso. Mas, depois de ver o que ela fez, aquele gesto, eu incorporei isso no meu comportamento. Muitas das vezes eu vejo MCs pela primeira vez e começo logo a elogiar. Não, essas qualidades tuas são boas. Epá, isso que tu fizeste é interessante. Epá, esse teu drip é fantástico. Nunca vi isso. Muitas das vezes as pessoas não estão habituadas, não estão preparadas, pensam que queres algo em troca. Mas é algo que vem de mim, vem da experiência que eu tive de vida e das coisas que me marcaram. E por acaso, essa questão da professora foi algo que me marcou bastante. Até hoje, estou marcado por este episódio. Isso é bom. Estamos a falar do... Não, querias me perguntar alguma coisa? A questão relacionada ao gosto pela leitura. É praticamente algo que foi desenvolvido durante a tua formação média, durante o tempo da academia. Sim. Mas eu vejo aqui que tens escolhas de livros com uma determinada especificidade. É aí que entra... Há muita semelhança. Sim. Eu consigo perceber que há muita semelhança nos diversos livros que apresentas aqui. Tens aqui o manual da Wu-Tang Clan, tens aqui a Guerra do Hip Hop, tem as Guerras do Hip Hop, tens aqui um livro que eu já desejei muito ler. The Gospel of Hip Hop, de KRS-One. KRS-One para mim não é um grande artista. Eu não considero um excelente artista, mas eu acho que ele é de uma inteligência fora de série. Epá, ele não é formado em química, o homem não é engenheiro, o homem não é... Ele não é um cientista, mas ele consegue dar uma explicação científica de cada assunto. E é uma entrevista que ele se deu ao Colin Jay, da Fox U, e perguntaram-lhe exatamente isso. Como é possível que um homem que nunca foi ao espaço tenha tanta explicação coesa sobre a vida no espaço? E ele diz que desenvolveu tudo através disso. The Gospel of Hip Hop. O que é que sentes depois de teres feito a leitura de todos estes livros? O que é que isso muda em ti? O que é que aumentou? Qual é a visão que tens do hip hop depois disso? Digamos que é um processo contínuo, que nunca termina. Estamos continuamente a rever o nosso posicionamento, e as nossas percepções e as nossas perspectivas, né? É sempre um alívio quando encontras num livro respostas a perguntas que tinhas anteriormente. Porque, como tem-se dito, quem lê um livro nunca é a mesma pessoa anterior, né? Refraseando, não sei se em português é assim que tem-se É exatamente dito. Assim. E então, a leitura e o gosto pela leitura começou aí, inicialmente, mas depois, a uma dada altura, também fui tendo mais experiências, porque fui à busca do conhecimento
fora da minha zona de conforto. Ok. É aí que entre 2003 e 2004 entro em contato com monges hindus da Índia para perceber um bocadinho mais sobre a forma deles de ver o mundo, de perceber o mundo, de interpretar o mundo. Eu sou cristão, não é? Sou cristão e, no entanto, senti essa necessidade de perceber um bocadinho melhor o que é que estava por trás da outra cultura. Exato. Exato. E foi assim que eu, depois disso, quando me deparei com alguns monges da cultura Vaishnava hindu, decidi passar algum tempo com eles e perceber a literatura e o foco sobre tudo quanto é interpretação do mundo que eles tinham. E foi aí que eu conheci o Tattva. Experiência interessante. Por acaso, quando eu estive no templo, isso em Pretória, no bairro Hatfield, no templo que chama-se vulgarmente Hare Krishna, pronto, vulgar entre aspas, um deles depois diz-me: olha, tu és angolano? Eu digo: sim, sou angolano. Oh, tem mais um angolano aqui que hoje não está, mas na próxima semana estará de volta. Está em Cape Town, mas estará de volta aqui em Pretória na próxima semana. Dentro de mim eu pensei: angolano? Yeah. Aqui? Isso é meio estranho. Meio estranho por quê? Porque no processo de chegar até aí, tinha partilhado isto com alguns amigos angolanos e moçambicanos. Ok. E no mesmo dia em que fomos para o templo, éramos 15 ou 10 no autocarro. Quando cheguei lá, eu cheguei sozinho. Os outros foram descendo nas paragens. Tenho um outro assunto. Yeah. Foram desistindo. E também foi uma lição de vida. Muitas das vezes há caminhos que tens que caminhar só. Yeah. Não é o caminho do outro. Então cheguei lá e na semana seguinte, por acaso, quando fui, vi a figura e me pareceu ser alguém que eu tinha visto no quintal do Nel B em 1996. Nós estamos já a falar em 2003, 2004. Comecei a falar com ele, senti o sotaque angolano, eu disse: não, esse mesmo angolano e tal. Mostrei o álbum Vida Urbana. Ele viu: oh, muito bom, Vida Urbana, pô, cantaste em português e tal. Eu também fui rapper. Eu disse: tu foste rapper. Isso está sendo interessante. Tu és monge, porque os monges têm um traje todo cor de laranja. Yeah. E ele estava com aquele traje todo cor de laranja, né? E de sandálias. Disse: você, assim, monge, foi rapper? Sim, o meu nome de MC era MC Tetembua. Nós cantávamos no sítio X, começou a citar os nomes. Não, eu estava muito com o Chito Kumulukumba. Eu me lembrei do Chito Kumulukumba, porque o Chito Kumulukumba eu conheci uma vez, conhecíamos muitos MCs andando na rua, né? Yeah. Então uma vez eu vi o Chito Kumulukumba com um afro e um pente na cabeça e ele gigante. Dentro de mim eu disse: esse aqui é um rapper. Fui ter com ele e disse: tu és rapper? Ele disse: sou rapper, meu nome é Chito Kumulukumba, blá blá blá. Fomos conversando. E foi assim que eu conheci o Chito Kumulukumba na rua. E acho que ele faz cinema atualmente, penso eu. E ele elucidou-me o Tetembua, quem ele era, etc, etc. E é assim que nos conhecemos. E pronto, e aí dentro dessa cultura, dessa dinâmica, então tive acesso às várias literaturas, como o Bhagavad Gita, que é o equivalente à Bíblia lá, Bhagavatam, são vários outros volumes, etc. Então fui lendo e percebendo como é que eles interpretam, quais são os sistemas que eles têm. O que é que eu dei conta? E aí é interessante para tu depois, com relação à tua pergunta, o que é que tu sentes, né? Depois da leitura. Depois da leitura. O que é que de facto vi é que nas outras culturas, tanto na nossa como nas outras, tu tens pontos de referência para te situares no mundo em que vives. E são diferentes. Portanto, quando tu nasces, a família começa a te dar, tu percebes o mundo, tens uma percepção do mundo à tua volta. E a família te dá os instrumentos para tu poderes interpretar esse mundo. Isso é feio, isso é bonito, isso é quente, isso é frio, aqui há perigo, isso é vermelho, isso é amarelo, fica em casa, olha a hora, etc, etc. São as tais referências. Mas depois elas começam a se tornar um bocadinho mais sutis, tens que estudar, tens que ser assim.
existe a moral, existe etc, etc, etc. Aquilo começa a se tornar um bocadinho mais complexo. E de cultura para cultura, estas referências vão mudando. São mais ou menos, nem sempre são as mesmas, porque a questão da moral é interpretada de forma diferente e as prioridades também são diferentes. Yeah. E nessa ordem de ideias é aí que eu percebi que, ok, uma coisa é tu percebes o mundo de uma forma, tens a tua percepção. No entanto, a outra pessoa, não é? A partir do meu ponto de referência, a tua percepção não é a mesma que a minha. A tua percepção é a tua perspectiva. Yeah. Não é? 9 de um lado, 6 do outro. Exatamente, é mais ou menos nesse sentido. E o que eles têm é um sistema em que, embora tu estás a perceber o mesmo mundo, tens referências para catalogar, para identificar os fenômenos que estão no mundo. Isso quer dizer que, para identificar um ser vivo, os sintomas são este. Exato. Sitskim, a conversa está muitíssimo boa. Epá, nós poderíamos ficar aqui até amanhã, mas nós temos um tempo. Olha, por acaso, é o primeiro episódio que nós já passamos de 2 horas. É o primeiro. Mas nós não nos podemos despedir ao Sitskim sem que fales assim de forma rápida. Eu ouvi dizer que estás a fazer um documentário. Okay. E falamos bem no início. Yeah. Como é que será esse documentário? Qual é o objetivo, Six? O objetivo do documentário realmente é para ter o tipo de sentimento que nós tivemos aqui agora. Yeah. Em que nós podemos esmiuçar algumas coisas, mas principalmente recuperar testemunho de pessoas que tiveram contato com a minha arte. É nessa ordem de ideias que nós, por exemplo, perguntamos, já agora até se calhar podes responder, qual foi o impacto do Vida Urbana quando vocês ouviram Vida Urbana aqui em Angola pela primeira vez? Então, pronto, é uma questão que poderás responder depois, mas nós vamos obtendo esse feedback. Por exemplo, já estivemos com Moisés Luís, que deu o seu próprio feedback. Porque Moisés Luís teve o programa FM Expresso, que começou acho que em 97 e dos primeiros programas de hip-hop. E penso que foi o primeiro espaço que só dava acesso a rappers angolanos durante aqueles 30 minutos ou 1 hora, já não me lembro qual era o tempo. Além desse, pronto, tinha esse, FM Expresso, e tinha o outro canal hip-hop do Paulino Mendes. Então também estivemos com Paulino Mendes para abordar no documentário, com o testemunho na primeira pessoa, sobre como é que foi o primeiro contacto com a música, as obras de Sitskim e como é que interagiu comigo. Então esse documentário, no fundo, vai sintetizar a minha trajetória contada na voz daqueles que tiveram contato comigo, daqueles que tiveram contato com a minha obra, e com uma pequena narrativa minha também. Então está a ser muito interessante essa experiência de recolher vários testemunhos. Eu não sabia, por exemplo, que, de acordo com Moisés Luís, a primeira vez que aparece uma obra em que devia se estudar a pessoa antes de estudar-se a música, foi Sitskim, foi o que ele disse, na perspectiva dele. E na perspectiva dele, Sitskim, o álbum Luz e Som foi o primeiro álbum a solo de rap angolano, na perspectiva do Moisés Luís, com relação ao programa dele. Na perspectiva do Paulino Mendes, mesma coisa, o álbum Luz e Som foi o primeiro álbum a solo de um rapper angolano. Então há várias perspectivas que nós estamos a recolher, e o objetivo é mesmo este, de termos algo documentado que poderá beneficiar as futuras gerações, e não só também aqueles que querem fazer documentários atualmente e precisam. Porque é importante documentar. Porque, por exemplo, se não tivessem documentado aqui, se não tivessem feito esse documentário, pronto, essa revista, não teríamos essas evidências para poder mostrar, para poder abordar, para poder discutir o assunto. Então é importante que o hip-hop também tenha várias fontes, não só documentários, mas como também outros documentos, como livros, por exemplo, referências bibliográficas, para nós termos para poder analisarmos o nosso fenômeno, de onde saímos e para onde vamos. Porque se o hip-hop tiver a depender só da cultura, da tradição oral,
Yeah. Não vai dar certo. Morre. E o que está a acontecer agora? Muitas referências. Hoje até eu falo com alguns contemporâneos meus que dizem verdades sobre mim, mas não é por má fé, é porque eu não disponibilizei. Não deixou escrito nada, por exemplo. Não deixei nada escrito. A culpa não é dele. A culpa não é dele. A culpa é minha. Não é? A culpa é minha. E agora um outro ponto em termos de referência, agora que estamos a falar de referência. Em 2003, tenho aqui um jornal sul-africano também. A minha obra ainda era relevante. E temos aqui este jornal. Se abrirmos, né, essa jornal aqui é de 2003 também. 2003. Exato. Volume 5, 2003. E lá está novamente a obra. A referência do estudante angolano. Exato. Aqueles caracterizam-te como um pop charts. Está no pop charts. Yes. De Angola. Exatamente. Isso foi escrito por um jornalista sul-africano. Peter Marburg. Yes. Isso é 2003. Bom, contrafactos no argumento. Contrafactos no argumento. Então está aqui tudo datado, está escrito. Six Kim, eu lhe vou dizer alguns nomes de algumas pessoas que certamente o Six Kim conhece e o Six Kim terá de dizer alguma coisa relacionada a essas pessoas em 30 segundos. Super. Super. Vamos tentar. Eu vou começar pelo Moubacar. Moubacar, pessoa reta, muito reta, amigo, profissional fora de ser, meu primeiro produtor de todos os tempos, produtor do meu primeiro grande sucesso, Vida Urbana, amigo, companheiro e quase família. Mr. Smalls. Mr. Smalls, do Yuri Smalls, né? Yuri Smalls. Grande amigo também, companheiro de luta, no início dessa grande trajetória, sempre disponível, com um caráter pacífico e uma pessoa de uma experiência que parece, às vezes, ele é daquele tipo de pessoa que tem tanto para oferecer que à primeira vista dá a impressão que não. Mas conhecendo bem o Mr. Smalls, depois aí conseguimos tirar um grande proveito da grande sabedoria que ele tem e de muitas experiências no hip hop e não só na indústria que ele tem. Ali Baba, é um fenômeno explosivo. Já desde aquela altura, a primeira vez que eu ouvi uma música do Skilla Hill, quando o Moubacar meteu, a voz que ficou na minha mente foi a do Ali Baba. E eu depois perguntei ao Moubacar, mas esse Madian não é dos Black Company? O Moubacar disse, não é dos Black Company, é mesmo angolano, Mangurra, vive aqui em Joanesburgo. Eu disse, ok, vocês estão aí com um potencial muito forte. Tanto amigo dos amigos, uma pessoa fantástica, sempre extrovertido e é alguém com um coração muito grande, disposto a abraçar o mundo. Manjari. Killa Manjari, líder, focado, fundador, visionário, bastante cauteloso, já desde aqueles tempos, e é uma pessoa que tu podes encostar, não é? Ele deixa-te chegar próximo com muita facilidade, mas depois quando te apercebes da grandiosidade dele, tu depois é que te questionas como é que foi possível chegar tão próximo desta pessoa. É um fenômeno de pessoa e que o hip hop tem que respeitar por ter sido um dos fundadores, um dos maiores e primeiros grandes fenômenos da música angolana, que foi Skilla Hill. Hip hop. O hip hop, vida, pai, mãe, escola, é universidade, é o mundo, é algo. Se usarmos os termos de Erykah Badu, hip hop é uma mulher com um útero dos quais os artistas têm nascido. Damn! Não esperava isso. Sério que não esperava. Faz todo sentido, Six Kim. Six Kim.
Às vezes ele aparece como está aqui hoje. Que não. Six Kim é aquele rapper que logo desde o início foi fazendo as coisas da sua própria forma, sem olhar para aquilo que os outros estão a fazer, sem invejar ninguém, sem desejar aquilo que os outros têm, usando apenas aquilo que está dentro de si e exteriorizar. Six Kim é amigo de todos aqueles que são amigos do hip hop. Six Kim é o início das obras a solo do hip hop angolano, mas não é o fim. Six Kim é não só o princípio de uma poesia específica dentro do hip hop, que é a poesia galáctica com as estrelas e os astros. Foi o primeiro a evidenciar isso. Para mim, Six Kim não só me acompanhou nos momentos difíceis, porque ela aparecia quando eu me sentia só, mas Six Kim também é o mesmo que criou obras que me deram acesso até aos meus primeiros empregos. Então Six Kim para mim é uma dádiva de Deus. Fãs. Estes não são poucos. Não são poucos, são de várias gerações, todos eles, de uma certa forma, vejo neles um pedaço de uma obra minha que lhes faz reagir, que lhes faz dançar. Eu tenho, não vou dizer que são os melhores fãs do mundo, são os melhores fãs do Six Kim. Música é um fenômeno mundial, pouco percebido hoje. Hoje comercializamos, cantamos, mas acho que ainda falta muito para o mundo perceber este fenômeno de música, o que realmente é. Nós analisamos, interagimos com este fenômeno de acordo com as referências que nós temos, mas acredito eu que centenas de anos mais tarde iremos ter revelações mais específicas e diferentes sobre o que realmente é este fenômeno, que nós estamos dentro dele a fazer coisas, a interagir, a criar obras, a ter uma ressonância com esta frequência. Penso que ainda há muito por se descobrir e de se perceber com este fenômeno música, que não só aparece na sociedade secular, mas como também aparece em todas as referências bíblicas do mundo, tanto no hinduísmo, no islão, no cristianismo, no judaísmo. Os músicos estão lá e o fenômeno música está lá no lado direito do Senhor, na maior parte dos casos. Angola, grande nação que me viu nascer, nação que me viu a crescer, nação que me formatou, nação de guerreiros, uma nação com os milhões de habitantes que nós temos, mesmo estando em lugares mais sofisticados, supostamente, mesmo estando em lugares mais avançados do primeiro mundo, nos deparamos com uma realidade que não conseguimos viver sem estes angolanos que esta Angola formou, que esta Angola criou, que esta Angola formatou. É a minha pátria, é a minha pátria, é a minha pátria. Six Kim, muito obrigado pela presença. Obrigado mesmo pela aula cedida aqui ao programa, obrigado, ao nosso podcast Fora da Caixa. Agradecemos imenso e esperamos tê-lo cá mais vezes, Six. Porque obrigado. Eu sei que a história que nos contou aqui é apenas uma pequena coisa daquilo que o Six Kim tem a oferecer-nos. Claro. São muitos anos, Yeah. Contudo, obrigado, Six Kim. Mas não te vás embora sem responder. Petro ou 1º de agosto? Epa, posso responder que até agora ainda não escolhi. Ainda não escolheu? Mas até hoje. Como é possível que alguém não tenha um clube de futebol do coração? Epa, sinceramente não sei dizer. Não sei como é que isto aconteceu até hoje.
Mas penso eu que com o tempo vou escolher. Com o tempo. Com É a tempo. terceira vez que eu faço essa questão ao Six Scheme. E é a terceira vez que ele me diz que vai escolher o seu time de futebol do coração com o tempo. Não se esqueçam, subscrevam o canal. A próxima semana nós regressamos com outro convidado. Hoje foi o Six Scheme que nos deu aqui uma aula sobre a sua vida dentro do hip hop, sua vida acadêmica e não só. Hoje não falamos tanto sobre aquilo que é a vida profissional do Six Scheme fora da música, que existe. O Six Scheme tem uma família, o Six Scheme é pai, é tio. Então, isto nós vamos guardar para uma outra edição. Estamos juntos. Subscrevam o canal. Até a próxima. One love. Six Scheme, muito love. obrigado, Mocota. Obrigado.